no jornal de hoje iremos falar um pouquinho sobre conflitos no Cáucaso. O Cáucaso é uma região que divide a Europa Oriental da Ásia Ocidental. Devemos lembrar também que ele se localiza entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Grande parte desta área é tomada pela Cordilheira do Cáucaso, além de suas planícies adjacentes. Nesta região é comum termos terremotos, além de ser um campo de batalha entre grandes e diferentes religiões e culturas. Por ser uma região que marca as fronteiras entre a Europa e a Ásia, alguns dos países que fazem parte desta região são considerados transcontinentais, como a Turquia, que geograficamente é dividida entre uma parte europeia e uma parte asiática. O Cáucaso é dividido em duas partes, na parte norte e na parte sul. Nesta região vivem aproximadamente 21 milhões de pessoas, que estão divididas em 3 países independentes, o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia, além de algumas repúblicas, como a Chechênia e a Ingushétia. Algumas regiões da Turquia e do Irã, em algumas vezes, são consideradas parte do Cáucaso. A Geórgia e a Armênia são países considerados integrantes do continente da Europa. Já o Azerbaijão é considerado parte da Ásia. Por ser uma área de fronteira entre a Europa e a Ásia, esta área, consequentemente, assume uma importância estratégica e política, além de possuir grandes jazidas de metais não ferrosos e petróleo. Isto faz com que o Cáucaso seja uma região de muito conflito e aconteçam muitas mudanças, além de ser alvo dos países vizinhos, Turquia, Rússia e Irã. A região, além de tudo, abriga 100 diferentes etnias, com línguas, costumes, tudo diferente. Por isso, faz com que a região seja ainda mais conflituosa, fazendo também que seja a maior diversidade linguística existente no mundo. Essa região é uma área de encontro das religiões cristãs e muçulmanas, possuindo até mesmo alguns budistas, mesmo que assim sejam em minorias. As religiões em si não geram conflitos, porém, essas diferenças não deixam com que as pessoas se interajam com outras religiões. Agora vamos conferir um pouquinho sobre os conflitos. A região de Nagorno-Karabakh é foco de conflito entre a Armênia e Azerbaijão, por sua natureza peculiar, embora esteja encravado em pleno território azeri, um país majoritariamente muçulmano. Quase 80% de sua população é armênia e cristã. Desde o século XX, tenta-se uma solução para o status político de Nagorno-Karabakh. Em 1921, a região é entregue à Armênia por um Conselho Regional do Cáucaso, mas logo após o acerto, as duas nações são incorporadas pela União Soviética e Nagorno-Karabakh é cedida ao Azerbaijão, como uma república autônoma. Em 1988, aproveitando a abertura política soviética, a Armênia passa a reivindicar o território, o que inicia uma guerra entre as duas repúblicas. Intensifica-se com a saída do exército soviético de Nagorno-Karabakh, após o fim da União Soviética, em 1921. O Azerbaijão bobeou em Karabakh até 1992, quando a Armênia conquista Nagorno-Karabakh e uma extensa área ao redor, criando assim um corredor de ligação com a região. A continuidade dos combates provocam o colapso econômico dos dois países. Em maio de 1994, é assinado um cessar-fogo e as nações bilaterais sobre o destino das regiões não avançaram nos anos seguintes. Os presidentes de Armênio e Azeri reuniram-se em março de 2001 na França e em maio nos Estados Unidos. A Armênia teria que sair da área contígua ocupada durante a guerra. Conflito separatista na Rússia.
Desde o fim da União Soviética, a região do Cáucaso é considerada uma dor de cabeça para a Rússia. Essa região é de interesse estratégico para ela, devido ao controle das companhias internacionais de petróleo sobre as jazidas do Mar Cáspio. E esse movimento de cunho separatista põe em risco o domínio russo na região. Além das reservas, o transporte antes da exclusividade do Estado também tem gerado tensão. Chechênia. A Chechênia, uma das repúblicas russas de maioria muçulmana, proclama sua independência em novembro de 1991, um pouco antes da queda da União Soviética. As hostilidades aumentam em 1994, quando o presidente russo Boris decide realizar uma operação militar na Chechênia, chegando a ocupar a capital Grozny, mas o exército russo é derrotado. Em agosto de 1999, guerrilheiros chechenos invadem a vizinha República Russa do Daguestão para criar um Estado Islâmico. Ao mesmo tempo que acontecem atentados em Moscou e em outras partes da Rússia, o governo responsabiliza os extremistas do Cáucaso e envia tropas à Chechênia para realizar operação entre terroristas, dando início à Segunda Guerra na Chechênia. Esse conflito se estende além do território checheno, sendo na Ossétia do Norte, onde extremistas causaram 331 mortes em setembro de 2004 na escola de Beslan, e em Moscou, que 40 separatistas chechenos ocuparam o teatro Dubrovka, causando 131 mortes. Embora Moscou afirme que mantém o controle de quase todo o território checheno, os separatistas estrangeiros nas montanhas do sul iniciam uma insurgência em 2001, armando emboscadas contra as tropas federais e promovendo atentados ao governo pró-russo em várias cidades. Ao mesmo tempo, entidades de defesa dos direitos humanos russas e internacionais denunciam massacres, estupros e torturas cometidas por militares russos contra civis. O final da operação antiterrorista foi anunciado em janeiro de 2006, apesar de a região no momento passar por uma certa normalização institucional e com a estabilização econômica, prosseguem os enfrentamentos com os rebeldes em áreas isoladas. Hoje iremos falar sobre os conflitos separatistas na Geórgia. Ocupada pela Rússia em diferentes épocas da sua história, a Geórgia não aceitou a princípio fazer parte da Comunidade dos Estados Independentes após o colapso da URSS, devido a uma guerra civil no país, além de conflitos separatistas em suas repúblicas da Ossétia do Sul e da Abkházia. No entanto, em 1993, quando seus exércitos foram expulsos de ambas as repúblicas por separatistas financiados pela Chechênia, o país aderiu ao SEI e solicitou apoio militar russo. Posteriormente, após a Guerra de Ossétia de 2008, a Geórgia se retirou das comunidades dos Estados Independentes. Agora vamos entender um pouco quem era o Ossétia do Sul e a Abkházia. Ossétia do Sul. Os ossetas são um povo de origem persa dividido entre a Federação Russa e a Geórgia durante o regime stalinista, 1924 a 1953. Em 1990, a Ossétia do Sul declara independência, primeiro passo para se integrar-se à República Russa da Ossétia do Norte. A Geórgia tornou-se independente da União Soviética em 1991 e lança uma ofensiva militar contra os ossetas. Os choques terminam depois da mediação da Federação Russa em 1992 e da criação de uma força de paz entregada pelos russos,
ossetas e georginos. O conflito caminhava para uma solução pacífica, sem estados políticos definidos para a região, até agosto de 2008, quando forças georginas entraram no território osseta, o que levou à intervenção russa na região, que acabou por envolver não só os dois países em conflito, mas também os Estados Unidos e a União Europeia, parceira da Geórgia. Em 26 de agosto de 2008, o presidente russo, Dmitry, anunciou que a Rússia reconhece a independência das regiões separatistas georginas da Ossétia do Sul e de Abkházia e pediu que outros estados sigam seu exemplo e façam o mesmo. A decisão foi fortemente criticada pelos Estados Unidos e pela OTAN. Abkházia. A República de Abkházia era habitada por uma maioria de etnia abkhaze até a década de 1930, quando Joseph Stalin envia para a região milhares de georginos, transformando a Abkházia em uma minoria de 17% da população. A Geórgia não reconhece movimentos separatistas da Abkházia, alegando que são minoria, mas os rebeldes criaram a República Autônoma de Abkházia em 1992, o que é considerado o estopim dos conflitos. Eles mataram muitos georginos na região de Abkházia. Um cessar-fogo é alcançado em 1993, seguido de um envio de força de paz da Comunidade dos Estados Independentes, o CEI, e de uma missão de observadores da ONU em 1994. Mesmo assim, ainda há frequentes casos de violência. Em outubro de 1999, o governo abkhazio promove um referendo sobre a independência, que obtém 97% do apoio, mas não é reconhecido pela Geórgia. A ONU e a Federação Russa prorrogam para 2000 sua permanência na área. E este foi os conflitos que ocorreram no Cáucaso. Espero que vocês tenham gostado.